Olá, hoje é sexta-feira, dia 21 de abril, estamos juntos em mais uma edição do programa Assunto do Dia, aqui na tela da Rede Brasil de Comunicação. E que bom poder contar com seu carinho e audiência de sempre. Hoje no programa nós vamos tirar suas dúvidas sobre problemas na coluna. E ainda, vamos conferir as notícias da internet, mitos e verdades e muito mais. O programa está imperdível. A dor nas costas está em primeiro lugar no ranking das doenças que afastam as pessoas do trabalho, segundo dados da Previdência Social. Quando a dor é sentida por mais de 3 meses, ela é considerada crônica. A medicina tem evoluído nos tratamentos das dores na coluna. Atualmente existem tratamentos e procedimentos que podem aliviar ou eliminar as dores de forma menos invasiva. Esses tratamentos são indicados em 20% das pessoas com dores na coluna. Os demais 80% conseguem controlar ou eliminar a dor com repouso, fisioterapia, medicamentos, radiofrequência pulsada e bloqueio de dor. Com a ajuda dos nossos convidados de hoje, a gente vai entender mais sobre o tema. Vamos conversar hoje com Tainara Nascimento, que é fisioterapeuta orofacial e osteopata. E já contamos aqui também no nosso estúdio com a presença do Dr. Carlos Klein, que é especialista em coluna. Ele é neurocirurgião. E a gente vai tirar algumas dúvidas com esses nossos convidados. Mas antes disso, vamos assistir a matéria da repórter Joyce Fernanda sobre o tema. Seu Severino é um pedreiro de mão cheia. Prova disso foram os mais de 40 anos na profissão. A rotina pesada, intensa e com movimentos repetitivos trouxeram à vida do aposentado alguns problemas: a bursite e as fortes dores na coluna. Tanto coluna que nem bursite, o braço morto, né? Daqui, aqui, de cima a baixo. Aqui, é porque eu caí sentado, não sei como quebrou a bacia. Aí pronto, quando ela cai, até em cima, tudo, morreu o corpo todo. Dói normal, feito uma inchação assim, feito um negócio de inchação, aí dói direto. As dores começaram a aparecer quando seu Severino sofreu o primeiro acidente de trabalho. 3 meses do seguro, 3 meses. Eu caí de coisa, doía, foi baixinho assim. Como é que foi? Baixinho, caía sentado, debocando isso assim. Teto, capiaço, essas coisas, né? Lá em Casa Forte. Há 3 anos, ele descobriu uma alteração na estrutura da coluna. Coluna assim, ó, descentrada. Coluna descentrada. É por isso que nem todo remédio o médico passava. Quando eu me aposentei agora em 2003, o médico passou remédio de R$40 a caixa. 40 a caixa, tomar não servia para nada. Não servia para nada. Para que você não sofra com dores nas costas, como o seu Severino, a mudança de alguns detalhes na sua rotina com certeza vão ajudar a cuidar da saúde da sua coluna. Primeiro, pratique exercícios de forma regular. Não fume, fique longe do excesso de peso. Verifique e altere a sua postura frequentemente ao usar o seu computador ou o seu smartphone. E mantenha os ossos fortes e saudáveis, tomando cálcio e vitamina D. Muito obrigado pela matéria, Joyce. E você que está em casa, tem o costume de prestar atenção se está sentando da maneira correta, por exemplo, ao sentar-se no carro, no sofá, ou na cadeira de casa, ou do trabalho? Vou até me sentar aqui agora. Pode parecer uma prática irrelevante, de pouco costume, mas esse pequeno detalhe que não faz parte do nosso dia a dia pode acarretar em problemas sérios na coluna. Vamos, a partir de agora, ouvir as orientações e dicas dos nossos convidados. A doutora Tainara Nascimento, fisioterapeuta, já está aqui com a gente. Deixa eu dar primeiro as boas-vindas. Bem-vinda, doutora. É um prazer recebê-la aqui no Estudo do Assunto do Dia. Bom dia. Para mim é um prazer de novo estar aqui com vocês. Dr. Carlos Klein também, neurocirurgião, companheiro aqui nosso do Assunto do Dia. É um prazer recebê-lo, doutor. O prazer é todo meu. Olha, a gente, para iniciar, vamos falar primeiro das principais doenças, os principais problemas que a gente tem na coluna e os mais sérios que vocês têm acompanhado. Quais seriam eles, doutor? Os mais comuns na coluna, o queixa mais comum é dor, né? É dor cervical ou dor lombar, principalmente a dor lombar, talvez seja a queixa principal para quem tem dor de coluna. A coluna tem um processo degenerativo natural. A pessoa vai envelhecendo, a coluna vai tendo suas alterações. Alterações de artrose, o famoso bico papagaio, dentre outras. Das mais graves, aí a gente pode alterar para tumores de coluna, hérnia de disco, que são alterações graves, mas que são bem comuns, acometem muita gente, muitas vezes mal diagnosticadas,
dentre uma variedade muito grande com deformidades, escoliose, hipercifose, entre outros. Artrose, muito comum também. A senhora poderia acrescentar também, como fisioterapeuta, já atendeu muita gente, creio que com dores na coluna, quais são as principais queixas dos seus pacientes? Acho que um fisioterapeuta que não tenha pego ninguém com dor de coluna, ele ainda não tá verde ainda para o mercado. A gente tem uma média de 60% dos atendimentos são problemas de coluna. Aí que vem só de uma dor localizada, uma dor lombar, ou uma dor já que a gente chama um pouquinho mais grave, que acomete o nervo ciático, então ela vai sentir dor na perna, até o pé, por exemplo, uma dormência, formigamento, o que seja. Se for mais para cima, nas dores cervicais, a gente tem lesão do plexo braquial, então esse formigamento vai ser para as mãos, cotovelo. É uma pessoa que vai se queixar mais vai ser bem característico. Minha dor começa aqui e termina aqui nesse dedo, que é mais característico dos problemas de coluna cervical. A maioria por uma postura, né? Se você perguntar a ocupação do paciente com que ele trabalha, como é o dia a dia dele, é um paciente que vai, eu trabalho sentado, ou eu trabalho carregando alguma coisa. É sempre mais ocupacional, né? Mas em que caso seria, por exemplo, a pessoa sempre teve uma postura correta, ela tem todos os cuidados com a coluna e ainda assim ela apresenta algum problema? Existe essa possibilidade também ou sempre vai estar relacionada a uma falta de postura ou um comportamento inadequado do paciente? Eu acho que postura 100% correta ninguém nunca vai ter, porque a gente tem vícios, né? A gente não foi feito para andar em duas pernas, né? Nossa estrutura era para ser como um cachorro, tanto que cachorro você não tem artrose na coluna, você não tem cachorro com dores de coluna, tanto que no nosso cóccix é nosso rabo encurtado, tudo isso. Então, postura correta ninguém nunca 100% vai ter. Mesmo que ele sempre se policie, ande com uma postura bacana, no modo de sentar, mas esse paciente pode ter outros problemas que ele mesmo não sabe. Perna curta, que vai dar uma diminuição de um lado, então a pelve ela vai dar uma caída, a coluna ela vai sofrer, ou qualquer outro tipo de problema. Perna curta é um pouco difícil mais de identificar, não é todo mundo que chega assim e vai logo olhar a questão da perna. É mais fácil, por exemplo, você dizer eu estou com dor na coluna e você olhar a coluna, não olhar de forma global, né, o paciente. Doutor Carlos, estou vendo que o senhor está sentado aí confortavelmente. Essa postura aí está correta? A minha postura, por exemplo, aqui, estaria uma postura correta para não apresentar alguma dor na coluna? A minha não está tão correta, não. Não. Minha perna é mais curta, dá para colocar o pé no chão e eu estou muito encostado para trás. A princípio, eu teria que ficar com a coluna mais reta possível. Se você ficar na postura errada, com o tempinho você sente que está errado. E assim, como é que a gente pode tornar isso um hábito? Deveria começar o mais cedo possível, os pais impulsionando os filhos a buscarem sentar corretamente? Ou, por exemplo, não tem tanto problema sentar assim se não for durante muito tempo? Tem. O problema de você sentar errado é que você vai se acostumar a sentar errado. No começo, óbvio que você não vai sentir alteração, mas se você sentar errado durante vários anos, ao longo do tempo vai começar a sentir dor. Isso normalmente com quem tem profissão que faz que você fique em posição errada. Cirurgiões que operam com o pescoço para baixo, às vezes, ao longo do tempo, evoluem com muita dor cervical ou problemas de coluna cervical também. Eu sou uma pessoa, até gosto de compartilhar isso porque quem está assistindo pode se identificar. Eu sempre, meu período de escola, meu período de faculdade, fiz cursinho também, eu sempre fui daquelas pessoas que sentava extremamente à vontade, praticamente deitado. E eu lembro que alguns professores até pegavam no meu pé, Guilherme, olha essa postura sua e tudo mais. E até hoje eu não sinto tanto os problemas na coluna. Eu vou sentir futuramente quanto tempo demora para a pessoa que tem uma postura errada começar a se queixar de dores, ou tomara que isso não chegue para mim, mas ainda está para chegar. Deixa eu só complementar, ela falou uma coisa interessante, que é a parte da evolução da nossa raça, e a gente sofre as consequências de ser bípede. A gravidade nos massacra bastante. Então, não é só o fato de você ter uma postura, não é só o fato de você jogar bola durante a semana. A genética influencia bastante. Não quer dizer que é hereditário, mas o fator genético, às vezes, mesmo que você faça tudo corretamente, você pode desenvolver uma hernia de disco. Tem hernia de disco em paciente jovem. Como assim, com 14, 15 anos, você desenvolver hernia de disco? Pode ser por esporte. Tem
pessoas que jogam vôlei, pela pressão da queda, pode desenvolver hérnia. Ou pessoas mais idosas não desenvolverem nada, mesmo estando com erro de postura. Então, não é só a influência de postura, mas influencia bastante. Mas a parte genética, a postura, os hábitos alimentares, o cigarro, o tamanho da barriga, então, tudo isso influencia. Mas um ganchinho nisso aí também é justamente os pacientes que chegam pra gente. Eu tô com tanto bico de papagaio, meu Deus, eu tô quase com uma gaiola nas minhas costas, né? É muito comum chegar. Só que justamente pela força da gravidade, é normal. Todo mundo vai ter osteófitos, que são os bicos de papagaio. Mas até que ponto aquele osteófito é o problema, entendeu? Mas que todo mundo vai ter. Então, é por isso que tem que ser muito cuidadoso ao pedir exame em paciente acima de 50 anos. Porque vai dar alterado. E às vezes a pessoa vai achar que a alteração é justificativa para dor. Eu estou morrendo de dor nas costas, eu tenho 2 bicos de papagaio. Esse é o meu problema, mas tem a barriga desse tamanho e fuma todo dia. Não faz esporte há 40 anos, fica difícil. Então, assim, como praticamente em tudo na vida, a prática de esportes, o fato da pessoa não ser sedentária e a alimentação vai interferir também para que a pessoa tenha ou não mais propensão a desenvolver dores na coluna. Muito, muito. Sobre a sua pergunta, a gente tem um problema antes até do da postura, que é a questão da ergonomia. Cadeiras de escola, cursinho, não são nada ergonômicas. Então, não é feito para o aluno estar sentado corretamente. Pelo contrário, que o diga, né? O canhoto que o diga. Numa sala de 50 deve ter só uma cadeira para canhoto. Então, entra o princípio, assim, o básico da ergonomia. Você tem um aluno que ele vai sentar em cima do sacro. Ele deita, como é que você estava dizendo. Não senta direito com o bumbum, né, que era o correto. Então, aí, não necessariamente você terá problema de coluna, mas a sua evolução é que vai dizer se você fuma, se você engorda, se você não faz atividade física, fator genético. Isso é que vai dizer se você vai ter problema de coluna ou não. Entendo. Em relação a essa questão da postura, eu me recordo até que eu sempre gostei de sentar na cadeira do canhoto, apesar de eu ser destro, porque eu escrevia invertido assim. E a minha professora, que pegava muito do meu pé por isso, ela dizia assim: Guilherme, você está escrevendo com o braço assim, você vai ter problema na coluna porque você está invertido, não é a posição correta e tudo mais e tal. O que poderia dar na coluna era só um princípio de distensão muscular, a postura errada, ela dá uma queimação, a gente quando vai se corrigir, a gente tem a tendência a sentir uma queimação no instante, a gente relaxa. Porque é incômodo ficar 100% na postura correta por causa da gravidade. Então a questão que ela estava dizendo era mais muscular. E não tanto de uma deformidade ou outra coisa. Problema ósseo, né? Para dar deformidade você teria que ter outro problema. E a gente ainda agradece hoje ao Ministério por ter tirado os andadores, né? Porque aquilo ali, para a questão evolutiva, também era bem ruim. Por exemplo, os pais, avós principalmente, não bota esse menino descalço, que esse menino vai pegar uma gripe. A criança, ela tem que andar descalça até 1 ano de idade. É o início de formação de postura dela. Então, você tem crianças que têm um pé plano, porque nunca andou descalça, sempre andou de sapato. Aí vai e bota a botinha. Aí você perde total sensibilidade do captor podal, que é o que faz a postura. Aí é cadeia, né? Cascata. Só engajando aí, é o maior índice de mal plantado da história, né? Em consequência disso. Olha, hoje em dia a gente tem inúmeros tratamentos, como a gente já falou, mas uma pessoa que apresenta um determinado problema na coluna, ela faz o tratamento e ela é curada? Ou existem alguns problemas que são curáveis e outros que apenas a pessoa vai ter que ficar se tratando? Cada caso é um caso. Em relação à dor nas costas, basicamente todo mundo vai ter um dia dor nas costas. Ou por postura, ou por pancada, ou por doença. Das doenças, boa parte das doenças são tratáveis e curáveis. Outras você consegue tratar, mas tem que continuar o tratamento por muito tempo. Basicamente controlando princípios de dor. E outras a gente só vai conseguir fazer um tratamento parcial, doenças bem mais graves, obviamente, e evoluir com tratamentos direcionados para outra coisa, vai ser ali só uma parte secundária. Mas é uma parte bem menor. A maioria das doenças são bem benignas. E nesses casos aí em que vai ser necessário um tratamento mais longo, o acompanhamento da fisioterapia é de extrema importância, né, doutor? Sim, sim. Um tratamento conservador é basicamente fisioterapia, fundamental, né? Fisioterapia, que é o tratamento conservador.
Mas aí essa tua pergunta entra em questão assim, se vão ser tratáveis ou não. Depende do paciente, depende do terapeuta que está atendendo o paciente, depende do que ele está fazendo para tentar melhorar, porque uma coisa é você ir à fisioterapia 2 vezes por semana, quando chega em casa, deita errado, não toma remédio, continua comendo muito, e depende de vários fatores. E assim, exercícios de fisioterapia, eles vão requerer da pessoa um esforço, né? Não são exercícios simples para quem está com dor, é necessário que o paciente esteja mesmo interessado em fazer e passar pelo processo, né? Sim, sim. A gente tem as fases da fisioterapia, vamos dizer assim. A primeira fase seria a fase de analgesia. Eu não vou pegar aquele paciente que está quase incapacitado de andar e vou chegar lá e vou alongar, vou mobilizar, vou fazer qualquer outra coisa do tipo. Eu entro com a fase de analgesia. Mas a fase da analgesia, o que acontece muito é que... acho que é muito do mercado também. Você vê clínicas com 20, 30 pessoas sendo atendidas ao mesmo tempo. A fase da analgesia ela se prolonga até mais do que deveria, porque os maiores investimentos são aparelhos. Mas a fase da analgesia não necessariamente tem que ser o aparelho, pode ser a mão. Quem trabalha com terapia manual sabe que aparelho mal entra na sua terapia. Então, tem todos esses fatores, né? Que assim, você começa com a fase de analgesia, depois você, quando tira a dor daquele paciente, você começa a parte de fortalecimento e depois a de liberação. Que aí, qual era a atividade que você gostava? Eu gostava de jogar futebol, eu gostava de jogar vôlei. Então, a gente simula ainda em consultório algumas atividades que aquele paciente fazia, pular em cama elástica para ver como é que ele faz um agachamento, para ver se na academia ele vai fazer o agachamento errado, porque um dos maiores índices de dores de coluna também é a atividade física errada, como ele falou, é o agachamento errado. A gente tem uma linha que precisa seguir entre o joelho e o pé, que a maioria das vezes a academia também lotada, é impossível de um professor, 2 em sala, conseguir ver aquilo tudo. Então tem muita coisa, né, que dá para falar de coluna. Doutor, um questionamento que me veio à mente agora, como é que a gente sabe quando a gente realmente está com um problema que a gente precisa ir ao médico? Por exemplo, um problema grave de coluna. Se eu levei uma queda, eu realmente vou saber, opa, tem alguma coisa errada. Mas quando é que eu sei que aquela dor que eu não consigo identificar se eu levei uma pancada ou se aconteceu alguma coisa, quando é que eu sei que ela pode ser algo crônico, algo realmente muito grave? Exatamente, eu queria falar sobre isso, porque o diagnóstico do tipo de dor é super importante. Eu posso citar um exemplo de um erro diagnóstico, na verdade, que uma paciente estava há 4 meses sendo tratada para hernia de disco. Só que ela vinha sem conseguir andar. E as pessoas tratavam como hernia de disco. Até que decidiram fazer um exame de imagem e era um tumor. Então ela estava perdendo a força do pé por causa do tumor, que estava crescendo e nunca ia melhorar com o tratamento para hernia de disco, porque não era hernia de disco, era um tumor. Então, o diagnóstico correto do que é imprescindível. Problemas de coluna se misturam muito com dor. A gente pensa logo em dor. Então, ela falou muito bem da diferença da fase aguda, da fase crônica da dor, são tratamentos diferentes. E você saber se a sua dor é um problema grave ou não, não é a sua função. Se você tiver em dúvida da sua dor, você começou uma dor do nada, não está melhorando com nada, procure um especialista para conversar sobre isso. Você pode estar diante de uma besteira, ou pode estar diante de uma doença muito grave. E doença que não tem nada a ver com a coluna, mas que dá nas costas. Então, tem que ser visto por um especialista. Quantas e quantas vezes o paciente com pedra no rins e acha que é coluna? É uma doença que tem que ser tratada diferentemente. Então, é importante que alguém chegue e examine. Mesmo que você vá lá e não, isso é uma dor muscular, o tratamento vai ter que ser feito. Vai ter que corrigir o problema e melhorar. Daqui a pouquinho a gente volta a falar mais sobre esse tema, tirar algumas dúvidas, inclusive você vai com certeza saber mais sobre esse tema. A gente vai para um rápido intervalo e daqui a pouco o assunto do dia está de volta. Estamos de volta com mais assunto do dia. Hoje no programa estamos falando sobre problemas de coluna. E agora vamos conferir as notícias da internet sobre esse tema. Quem traz as informações é a Tânia Silva. Oi, Guilherme. O destaque de hoje está no site Tua Saúde. Saiba como tratar as principais doenças da coluna.
Entre os principais problemas que atingem a coluna estão a lombalgia, artrose e hérnia de disco. Elas são mais comuns na idade adulta e muitas das causas dessas doenças têm relação com a má postura, seja ao andar ou sentar, e tem também relação com o trabalho excessivo e o sedentarismo. Mas quando essa dor é frequente, surge junto com sintomas como queimação, formigamento ou alteração na sensibilidade na coluna, é importante procurar um médico ortopedista para avaliar o problema. O tratamento, no geral, pode incluir desde o uso de remédios, fisioterapia e, em alguns casos, é necessário cirurgia. Agora a gente volta ao estúdio com você, Guilherme. Obrigado pelas informações, Tânia. E quando se tem dúvidas sobre determinados temas, muita gente usa a internet como fonte de pesquisa. Mas muito cuidado, por lá encontramos também muitos mitos e verdades. E para não te deixar com dúvidas, vamos esclarecer o que é mito e o que é verdade sobre a coluna. Vamos à primeira tela de hoje. Pessoas com quilos a mais têm mais dores? Dr. Carlos Klein, responda para a gente, por favor. Não necessariamente, mas a obesidade é um fator que facilita, sim, problemas na coluna e dores em função disso. Por isso que a gente recomenda que a pessoa, se tiver com pesos a mais, sentir problemas na coluna, talvez seja bom fazer uma caminhada, um exercício, mesmo que leve, para sair do sedentarismo e perder esse peso, né? Isso, até pelo reforço muscular. Na verdade, o obeso, apesar dele ter aquela massa grande, maior, por exemplo, a barriga bem grande, a musculatura normalmente é bem atrofiada, porque ele não está usando tanto, ele normalmente é sedentário. E a musculatura é que é o problema. E a dor vai vir porque ela vai estar sendo forçada pelo peso, que a barriga grande vai mudar esse balanço sagital da coluna. Doutora Tainara, quando a pessoa está um pouco acima do peso, ela vai ter mais dificuldades? Pode ser que ela apresente mais dificuldades de fazer um determinado exercício de fisioterapia, por exemplo? Sim, acho que quanto maior um pouquinho a barriga, maior a dificuldade. Porque a gente tem uma musculatura que é de extrema importância, tanto para anterior quanto para posterior, que é chamado de core, que é toda essa musculatura da cintura, a circunferência da cintura. Então, quando eu tenho esse core fraco, é mais fácil de ter, vou ser mais fácil de ter problemas na coluna. Meu core fortalecido, cai minhas estatísticas lá embaixo de eu ter um problema da coluna. Acho que por isso que o Pilates ajuda tanto, porque o core ele não é fortalecido com o abdominal comum que a gente faz em academia. O core ele é fortalecido com respiração e com contração. Caminhadas, essas coisas a gente tem que sempre fazer com a musculatura do abdômen contraída, para poder a gente fortalecer o core e sempre trabalhando a respiração. Porque não é o abdominal superficial, ele é o mais interno que faz a cintura, né? O fortalecimento desse core. Ou então, essa primeira a gente já vê que é verdade. Pessoas com quilos a mais têm mais dores. Vamos para a próxima tela agora. Questões ortodônticas têm ligação com o desconforto na coluna. Mito ou verdade? Verdade, até um certo ponto. A gente tem... Vou voltar um pouquinho agora para mim, que a gente tem uns captores que alteram a postura, que são os olhos. As pessoas que, por exemplo, tá lendo em ônibus e alguma coisa se sente tonta, com desconforto, não necessariamente aquilo é um problema vestibular, pode ser um problema ocular também, que a gente chama de insuficiência de convergência, ele não consegue juntar para ver uma única imagem. Então a gente tem o problema dos olhos, o problema da boca, no caso em si, que uma alteração na relação cêntrica à mordida correta, ela pode dar uma alteração de postura. Os pés, que é um pé plano, um pé muito cavo, um sim, um não, também dá alteração de postura. Vísceras e cicatrizes, por exemplo, uma mulher que fez abdominoplastia, a tendência dela é de fazer retração para proteger aquela cicatriz e o problema na coluna aparece depois. Isso é muito comum, muito comum. Não é nenhum problema de hérnia, não é nenhum problema de... É fáscia, né? Estrutura e músculo. Então, tem que se olhar a relação cêntrica desse paciente, dente ocluso, tudo isso faz alteração. A gente tem diretamente ligado com a boca uma síndrome chamada síndrome de Eagle, que é uma calcificação de um tendão aqui atrás. Então, a pessoa já tem a tendência a fazer uma lateralidade de cabeça. E isso vai descendo. A gente chama de escoliose descendente ou ascendente pelo pé. E descendente dos olhos ou da boca. Vamos para a próxima tela agora. Dormir em uma superfície dura, chão ou colchão, é bom para as costas? Mito ou verdade? Acho que dependendo da superfície, a posição de dormir é que é mais importante. Uma superfície completamente dura como o chão
Não necessariamente é bom para as costas, não. Antigamente se dizia, não, bota no chão ou bota no colchão bem duro, que aí vai ficar com a coluna boa. Na verdade, a coluna era feita de curvas. Então, se você colocar uma superfície completamente reta e dura, você vai estar forçando essas curvas. Se deitar de costas. Mas se você deitar de lado, a princípio também não. O problema é que a superfície dura, mesmo que você deite de lado, ela vai estar fazendo a pressão maior em cima da pele, que vai estar em direção ao osso. Isso aí pode dar outros problemas também. Então, tem que ser um pouco mais duro, normalmente. Se for muito mole, você vai ficar com uma acomodação não tão adequada. Mas a posição de dormir lateral é que você vai retirar essa pressão sobre as curvas da coluna. Então, de certa forma, a gente pode dizer que é mito, né? É. Vamos para a próxima tela agora, gente. Cruzar as pernas pode prejudicar a coluna? Essa eu queria saber, viu? Mito ou verdade? Até onde eu sei, mito. Eu desconheço, Eu desconheço. também alguma relação aí. Porque a gente não vai andar de perna cruzada, né? Então é um evento, vai ser eventual. Tanto que a gente também não consegue ficar muito tempo de perna cruzada. Até porque você tem a interrupção nervosa, né, do ciático. Então você vai sentir formigamento, você vai sentir aquela dormência, você já tira. Então, mito. Essa aí é mito, né? Tem muita coisa que a gente pesquisa na internet que, às vezes... Vamos para a próxima, gente. Estalar o pescoço com um movimento de cabeça faz mal à coluna? Eu, inclusive, sempre quis ter essa aptidão, nunca consegui. Aí você vai lá no consultório para fazer isso, porque a gente tem hoje tanto a osteopatia como a quiropraxia que faz esses movimentos de crepitação das articulações. Por exemplo, se eu não tenho uma relação uma em cima da outra, ela está mais curva, eu tenho como colocar no lugar até para liberar a questão nervosa. Quando eu faço isso, um profissional fazendo isso, eu estou fazendo as alavancas para nem torcer demais e quebrar aquele pescoço daquele paciente e nem usar muito a musculatura que não deveria ser usada. Quando você começa a fazer isso sozinho, você está afrouxando o ligamento. Então você vê na rua a pessoa estalando o cotovelo, pega a cabeça e faz trá. É errado, você está afrouxando o ligamento. Então, para você ter algum tipo de lesão cervical, é mais fácil. Então, é muito verdade. importante isso aí, muito, muito importante. Eu cresci com meu irmão fazendo isso diariamente. Então é verdade, né? A pessoa deve fazer isso somente com um profissional, com a pessoa adequada para estar realizando esse tipo de movimento, Isso. né? Ok, vamos para o próximo saber se é mito ou verdade. Fumantes têm mais dores nas costas do que não fumantes? Mito ou verdade? Veja, não é necessariamente nessa situação, não. O fumante ele tem uma propensão maior a desenvolver problemas de coluna. Não quer dizer que ele vai ter dor, não quer dizer que a doença vai desenvolver bastante, mas que a nicotina ela vai fazer o depósito dentro da artéria vertebral. Então, isso vai fazer com que exista um aumento do processo degenerativo natural da coluna. Se vai doer ou não, aí é outra história. Às vezes a pessoa tem o bico de papagaio, feito a gente conversou antes, um bocado de bico de papagaio e não sente dor. Eu conheço casos de pessoa que tem deslizamento de vértebra e não sente dor. E outras pessoas que têm poucas alterações e sentem muitas dores. Então, varia muito isso. Ok, vamos para a próxima tela, então. Ficar muito tempo em frente ao computador é prejudicial? Mito ou verdade? Eu levaria como verdade, até porque entra a relação ergonômica, né? A altura do computador, a altura da tela do computador, de preferência a tela tem que estar no meio da vista, não pode estar muito abaixo nem muito acima. Isso a gente corrige colocando livro embaixo da tela, simples. Mas se os pés estão colocando no chão, a altura dos cotovelos, tem uma relação ergonômica importante. E até hoje eu nunca vi ninguém ergonomicamente correto num computador. Então eu levaria como verdade. Mais uma razão para a gente socializar mais e deixar o computador um pouquinho de lado, né? Verdade. Vamos para a próxima tela, gente. O salto alto é um vilão? Mito ou verdade? Eu arriscaria dizer que é verdade, mas eu queria a resposta de vocês, estão mais qualificados. Pode responder. Então, em casos eventuais, não seria um problema. Mulher já tem a curva da lombar, que a gente chama de lordose, ela já vai ter mais acentuada, até porque é uma questão mais, acho que cultural, né, dela mandar mais pomposa, né, rebolando, então ela já vai ter aquela curvatura aumentada. Quando a gente usa um salto, a curvatura ela aumenta e a gente faz o encurtamento da musculatura posterior da perna. Então, ele seria um vilão se você usasse todos os dias e repetidamente. Saltos altos demais, inclusive, até porque você muda a estrutura dos ossos do pé, você causa um alongamento na fáscia plantar.
Então ele seria um vilão se fosse levado todos os dias. Ok, doutor? Concordo. Algo a acrescentar? Concordo. Não, não é só o uso do salto alto, mas a frequência que você usa até que ele mude sua postura. Se ele mudou sua postura de andar, vai mudar a postura da coluna. Consequentemente, ele vai ser um vilão sim. Mas eu já tenho um caso de paciente, por exemplo, que ela já é encurtada de posterior por uso do salto durante a vida. Não vai ser eu que vou dizer a ela que tire o salto. Porque se eu tirar, vai ser pior para ela. Porque ela já está com aquela musculatura encurtada, entendeu? Então, ela vai ter que usar. Menor, mas vai ter que usar. E se no caso de não o sapato alto, o salto alto, mas até para homens também, aquele sapato que está um pouco gasto, tem uma diferença de um sapato para outro, às vezes isso também pode gerar um problema. Sim, a questão da pisada ela é muito importante, que era justamente isso que a gente estava falando, do pé muito plano, pé muito calvo, ela vai ter a tendência de desgastar mais um lado do sapato do outro. A tendência é que a gente use o sapato até mais do que deveria, mas a gente precisa de sapatos confortáveis, a gente precisa de sapatos que não apertem. É extremamente importante essa questão do sapato. No homem, o sapato mais social, ele tem a tendência a fazer uma compressão. Então, homens às vezes têm neuroma de Norton, que é um cistozinho na parte do metatarso que dá muita dor. Às vezes o homem não sabe porque está com dor no pé, mas é por causa de um neuroma. Mas o calçado ele é muito importante para tudo, né? Tanto que a gente, quando vai palmilhar o paciente, a palmilha entra dentro do sapato, porque é onde ele vai estar 24 horas com aquilo. Bom, então essa é verdade. Vamos tirar mais uma dúvida agora, mais uma tela. Bolsa pesada influencia na dor, mito ou verdade? Verdade. Isso aí, sem dúvida. Você usa, até dependendo de como você usar a bolsa, mas vai variar a posição da dor, eu acho. Mulher que usa bolsa lateralizada, muito pesada, diariamente, ela vai estar sempre forçando a postura dela para carregar essa bolsa, não tem como. E elevando o ombro para poder a bolsa não cair. Então, fica com o ombro mais alto do que o outro. No caso da mochila também, né? Eu particularmente ando muito de mochila, tem que ter a postura, dividir bem o peso. A mochila hoje ela já tenta ser mais ergonômica, né? Que ela, além de vir com a alça que você regula o tamanho da mochila aqui, ela também vem com a alça para frente, que aí facilita o contrapeso. Mas óbvio que se você exagerar no peso e na utilização, vai facilitar você sentir dor sim. Então essa é verdade. Aí as mulheres que gostam de andar com as bolsas sempre com muita coisa, vamos ter esse cuidado, viu, gente? Próxima tela. Existe relação com o uso frequente de motocicletas e ou bicicletas? Mito ou verdade? Para mim, mito. Eu vejo um problema no caso da bicicleta. O que é que acontece? A altura da sela. Não necessariamente da coluna, mas de outras estruturas que podem subir, vamos dizer assim. A altura da sela é extremamente importante, não é simplesmente você chegar numa bicicleta qualquer e subir, ela tem que estar na altura dessa bolinha daqui que seria a cabeça do fêmur. Porque se você estica muito o joelho, você dá sobrecarga no joelho, que o joelho não é articulação só para fazer flexo e extensão. E se você também deixa ela muito baixa, aí o joelho vai estar dobrando demais. Então aí você faz uma compensação, por compensação um andou no joelho, você vai sofrer com a coluna, porque você tende a jogar o peso para o outro lado. Com moto, eu já vejo como mito, porque eu mesmo tenho um paciente de lombocetalgia que anda de moto, estava ótimo. Aí bateram na moto, ele está andando de carro, está acabado. É uma questão de costume, talvez, da postura dele, né? Em relação à postura na moto e na bicicleta, como você vai ficar? Você tem uma certa postura, não tem tanto problema para o eixo axial, não. Mas o problema, a verdade que existe para isso, na verdade, é quando você está andando em moto, principalmente em Recife, existem os buracos. Então essa trepidação, querendo ou não, você vai forçar o eixo axial. Então, como uma vértebra tem os discos no meio, quando você cai em cima do buraco e faz esse movimento, se você já tiver alguma doença, você pode sim precipitar o aumento da dor. Mas veja só, como é o si, não é que você usar a moto o tempo todo vai causar isso, não. Você vai ter que ter alguma coisa para a moto piorar. Vamos para a próxima tela tirar mais uma dúvida. Quem dirige por vias esburacadas ou que provoquem trepidação está exposto? A gente falou sobre isso na questão das motos. No carro isso também acontece? É o mesmo movimento. No carro vai ter, como é mais acolchoado o banco, vai ter uma redução desse impacto. Mas também é válido. A posição da moto, você fica... Nessa posição que você fica sentado na moto, você vai um pouco mais para frente, tem uma tendência de abrir o canal, a saída do nervo. Então, normalmente é para aliviar. Mas, como vai ter trepidação, você vai forçar um pouco mais o disco. E o banco da moto não é
como um banco de um carro. É só essa diferença, na verdade. Não... Vamos tirar mais uma dúvida agora, mito ou verdade? Todos que sofrem de dor nas costas devem realizar uma ressonância magnética, mito ou verdade? De jeito nenhum. Senão vão encher os totalmente. consultórios, né? Não tem necessidade. Isso é um dos males da nossa sociedade atualmente, é o excesso de exame. Eu estava até conversando aqui antes, explicando que paciente que tiver acima de 50 anos for realizar uma ressonância magnética, grande maioria vai dar alterado. Você vai encontrar alguma alteração. Se for ler o laudo, vai chegar com uma cara branca no médico e vai dizer, meu Deus, o que é que eu tenho tanta coisa aqui na coluna que eu não sabia? Mas é tanta coisa normal, é um processo de envelhecimento normal. Não quer dizer que é justificativa de dor, não quer dizer que é justificativa para estar passando mal, sem conseguir andar, não é isso. De jeito nenhum. A ressonância magnética, quando for bem investigada, tem que ser bem indicada. Fora a própria, o raio-x, ressonância, a gente trabalha com a questão de magnetismo, né? A questão é desnecessário, eu acho, a gente fazer, né? Às vezes é uma preocupação excessiva que faz com que as pessoas terminem pedindo, né? Isso, mas é radiação desnecessária. Lembrar que a ressonância não é um exame melhor. A ressonância, o raio-x, a tomografia, cada um tem seu objetivo. Então, o raio-x é bom para isso, a ressonância é bom para isso, a tomografia é bom para aquilo. Então, cada um tem a sua proposta. Vamos à próxima tela, gente. Cirurgia é a única saída para acabar com a hérnia de disco? A gente já vai até aprofundar a questão da hérnia de disco daqui a pouco, mas essa afirmação é mito ou verdade? Mito. Cirurgia é a última alternativa para tratamento de hérnia de disco. Na verdade, mesmo com hérnia, o tratamento inicial sempre deve ser conservador. Raro é o caso que você vai começar operando. A cirurgia tem pouca indicação, tem que ser uma cirurgia bem indicada. E a grande maioria, mesmo com hérnia, mesmo com ciatalgia, o tratamento conservador é bem efetivo. Agora, tem que ser um tratamento bem feito, tratamento com profissionais adequados, o paciente tem que ser bem disciplinado. Essa é, de jeito nenhum, que a cirurgia é a única saída. Anatomicamente falando, a princípio, toda a hérnia com 3 anos é para estar absorvendo. Então, se você conseguisse superar a dor nesses 3 anos, teoricamente, você estaria tratado da hérnia. Não funciona tão bem assim na prática porque a gente não consegue essa coisa mais regular do tratamento correto. Mas quando uma indicação da cirurgia é quando o tratamento conservador não dá certo. Outra é por motivos neurológicos, mas de jeito nenhum a cirurgia é a única saída. Inclusive existem vários procedimentos hoje que o grande problema da hérnia normalmente é a dor. Se você tiver o controle da dor, tem para que você está pensando em fazer uma cirurgia, que querendo ou não, uma cirurgia invasiva é grande, não é uma coisa besta, não é uma arrancada de unha, como eu falo para os pacientes. Por mais que a gente ache que é simples, mas pode dar seus problemas, pode dar seus efeitos indesejáveis com qualquer cirurgião, sendo ele bom, sendo ele médio, não tem isso não. Só por um exemplo, eu posso citar o presidente da Federação Mundial de Neurocirurgia, há alguns anos atrás. Ele se sentia mal toda vez que ia para a ópera porque o maestro chegava mancando por causa da cirurgia que ele lesou o nervo para uma hérnia de disco. Se você não puder operar, melhor. Se puder operar, hoje em dia não é feito antigamente. Os resultados são muito bons, mas tem que ser uma coisa muito bem indicada. O tratamento tem que ser bem indicado. Conservador sempre antes. Mesmo que esteja com a dor correndo, morrendo de dor, mas o conservador ele consegue melhorar sim. E, doutora Tainara, tem muitas opções de tratamento para as dores da hérnia de disco, né? Tem. Hoje a fisioterapia não é água quente, água morna, né? Só o aparelho. A fisioterapia hoje abre um leque para a gente que trabalha com isso, que o tratamento conservador é o melhor caminho, como realmente ele estava dizendo. E a gente tem ótimos resultados com o tratamento de hérnia de disco. Ótimos. Vamos para a nossa última tela agora, gente. Praticar natação ajuda a corrigir a escoliose? Mito ou verdade? Veja só, seria mais mito, veja. Praticar natação ela vai ajudar você a corrigir sua postura, vai fortalecer a musculatura, tudo. Quanto a corrigir a escoliose vai depender do que for a escoliose. A escoliose não tem uma só causa. Qual o grau, né? Qual o grau de escoliose, se há necessidade da correção desse grau de escoliose. Então, uma pessoa que tem uma escoliose com a curvatura alta, que tem indicação cirúrgica, for nadar e achar que vai melhorar a escoliose por causa disso, está completamente enganada.
A gente continua a nossa conversa daqui a pouquinho. Não saia daí, o assunto do dia volta já já. O seu assunto do dia está de volta, falando sobre problemas na coluna. Olha, muitas vezes pacientes com diferentes problemas físicos se deparam com a indicação de várias sessões de fisioterapia. Todos sabem que estes tratamentos são longos e nem sempre trazem o resultado que o paciente espera. Mas realmente qual seria o resultado a ser alcançado? Porque o processo é longo. Qual o objetivo de uma ou de outra técnica terapêutica que está sendo realizada? Estas e outras perguntas podem ser decisivas na reabilitação do paciente. Vamos repassar essas perguntas aos nossos convidados. A doutora Tainara Nascimento já está aqui com essa mesa, que tem alguns materiais para falar para a gente sobre alguns desses tratamentos, como é que eles são utilizados. Pode explicar para a gente aqui, doutora? Vamos começar por esse lado. Eu dividi um pouquinho aqui, que aqui seria o mais convencional, que todo mundo ouve falar quando vai fazer uma sessão de fisioterapia, e o aqui o não tão convencionais ou já está ficando convencional. Aqui a gente tem os recursos de eletrofoto e termoterapia. Nesse caso eu só trouxe eletro e termoterapia. A foto seria um laser ou outra coisa parecida. No eletro a gente tem o TENS, que é uma estimulação transcutânea mais nervosa. Ele é o mais famoso de uma clínica de fisioterapia de um paciente que sofra com problema de coluna ou qualquer outro problema que precise de fisioterapia. Nele, a gente vai inibir a dor. A gente usa geralmente quando o paciente chega com muita dor e eu preciso que aquele paciente deixe eu fazer tocar nas costas, dobrar um joelho, uma perna, que ele não deixa. A analgesia dele é na hora. Ele consegue ficar mais relaxado para eu conseguir fazer uma técnica. Ela não é duradoura, ela é para aquele momento. Então, por isso que eles gostam tanto. Quando chega, vai botar o choquinho hoje, vai botar o choquinho hoje. Então, a partir dos eletrodos, eu coloco e faço uma corrente. Eu monto uma corrente para poder eu ter analgesia naquele local. Ela vai enganar a dor de chegar no sistema nervoso. Ela vai confundir um pouquinho a dor e a dor não vai chegar lá. Então, aí eu consigo mexer no paciente. Do lado de cá, a gente tem o ultrassom. É o ultrassom terapêutico. Ele pode ser de 1 ou de 3 MHz. De 1 já é considerado mais para traumato-ortopedia. E o de 3 já é considerado mais de uma área de dermatofuncional. O que não necessariamente pode ser. Aí a gente tem ele esquentando um pouquinho, que também dá um relaxamento, que seria o contínuo. E tem o pulsado, que é não esquenta. Eu posso falar até agora do dry needling, que é um agulhamento a seco, não sei se vai dar para ver, que é uma agulha de acupuntura. Essa agulha está muito grande, mas não precisa ficar com medo, porque essa agulha não entra toda. E é uma agulha, geralmente eu gosto de usar a maior agulha, porque eu uso ela num quadril, eu uso numa coluna, eu uso nas costas, então eu não vou ficar tendo problema de tamanho de agulhas. Essa já não é tão convencional assim, ou está sendo? Não é tão... Está sendo mais falada agora, mas ela não é tão convencional. O que é que acontece? Ela é diferente da acupuntura. Eu não vou usar pontos sistêmicos como na acupuntura, ela é mais anatômica. Eu posso aprofundar, inclusive, ela até um ponto que eu vou dizer ao paciente, quando sentir um choquinho, me avisa, que é quando eu vou estar fazendo o toque no nervo. A gente tem 3 lesões que pode dar no nervo. E a lesão mais simples, que vamos pensar que seja um fio, se eu dobrar vamos supor assim, um nervo, a condução vai passar para a minha corrente. Então eu dou esse estímulo nele para que o corpo mande a parte de regeneração para lá. Tá acontecendo uma inflamação ali, vamos lá, que a gente precisa tratar aquela área. Eu posso associar a agulha com o eletro, que já não é mais tão falado. É uma novidade e a gente tem uma resposta muito boa. Por exemplo, eu posso usar a agulha junto com o TENS. Então, se eu já tenho um aliado que me ajuda a tirar dor e a agulha que também vai me ajudar, se eu usar nele junto, eu estou usando mais profundo, então vai ser melhor. E posso usar junto com o ultrassom. Só que aí esse ultrassom eu não usaria ele esquentando, porque se eu já vou aumentar a inflamação, se eu usar ele esquentando, ele vai aumentar e vai fazer o efeito contrário do que eu queria. Então, ele tem que ser mais friozinho.
A gente tem aqui as ventosas. Ela ficou muito famosa nos Jogos Olímpicos, né? Que aquele nadador Michael Phelps chegava todo roxo, Sim, todo sim, cheio de com as manchinha manchas, roxa. né? Isso. Ela não deixa de ser uma mobilização miofascial. Hoje a gente tem muitas dores, hoje a gente entende que muitas dores geral do corpo são síndromes miofaciais. A gente tem pontos de tensão, por exemplo, se eu pegar no teu ombro aqui, eu sei que vai ter um ponto bem dolorido. Eu posso desativar ela com a agulha, que vai ser mais profundo e eu vou conseguir desativar aquele ponto de uma vez, é um miofacial, como eu também posso usar a ventosa. A ventosa ela vai trabalhar com a relação miofacial, porque antes do músculo a gente tem a fáscia, essa fáscia aderida, ela vai dar, por exemplo, no pé a gente tem a fascite plantar, que é essa inflamação dessa fáscia plantar, que também não deixa de ser uma tendinite. Mas se a gente soltar aquela fáscia, a dor passa. Então eu posso usar a ventosa tanto fixa, quanto ela móvel. Me dá a tua mão para você ver. Ela vai trabalhar com sucção. Ela vai ficar e se você virar a mão, ela não cai. O tempo é relativo. Eu posso deixar ela um tempo suficiente que eu vou ver que vai ter uma região que vai ficar mais vermelhinha, vai ficar roxa. Isso é meio relativo. A gente usa até o que a paciente vai sentir queimação, porque eu vou estar soltando a pele do músculo, né? E Desculpa, a tape. doutora, deixa eu tirar uma dúvida em relação a essas ventosas aqui, porque as pessoas que acessam muito a internet, por exemplo, tem sites que botam promoções para a pessoa fazer algum tipo de tratamento. Esse tratamento com ventosa, ele pode ser feito numa clínica estética, por exemplo, ou somente por fisioterapeutas? Ou a ventosa teria também alguma outra função aí que não fosse fisioterapêutica? A gente tem esteticistas usando, e principalmente o pessoal que trabalha com acupuntura, que não tem uma formação em medicina ou em fisioterapia, que eles usam tanto a parte de acupuntura quanto a parte de ventosa. Mas eles usam mais a parte de ventosa com um fogozinho dentro, sabe? Que é maxobustão, eu acho que chama o nome. Necessariamente a gente tem hoje educadores físicos começando a usar a ventosa porque trabalha a fáscia. Se eu tenho aquele aluno que eu não consigo fazer um bom agachamento nele, eu tenho que liberar aquela fáscia porque ele vai conseguir melhor. Não necessariamente está ligado ao encurtamento do músculo, mas aí a ventosa ela está vindo para ficar. Eu acho que ela vem para ficar, ela vem para melhorar porque, por exemplo, eu tenho pacientes que não são adeptos à agulha. Não gostam de agulhas, não querem saber de agulha, de jeito nenhum agulha. Mas aí são aceitam bem a ventosa. Então eu consigo, não tão efetivo quanto a agulha, mas eu consigo um bom trabalho com a ventosa. Eu posso usar ela fixa, como eu demonstrei na tua mão, e posso usar ela móvel com um hidratante ou um óleo. E quando eu uso ela soltando, até para fibrose de cicatriz da cirurgia, eu consigo soltar aquela fibrose, então ele vai ter uma cicatriz mais móvel, que isso para mim, falando em estrutura de postura, ela é muito importante. Já que a gente falou de postura, a gente vem para as palmilhas posturais. Sim, sim. Não é uma palmilha ortopédica e não é uma palmilha de silicone. Ela não vem para ser confortável, ela vem para ajeitar a tua postura. Então, a avaliação de postura ela é individual e extremamente minuciosa, porque eu trabalho até com fotos de antes e depois. Eu preciso ver se aquele estímulo que eu dei no pé foi interessante para aquela pessoa ou não. Tudo isso aqui pode sair, essa é a única que fica, que é o estímulo proprioceptivo com cobre. Para quem acredita em questão de magnetismo, o cobre vai lá para tirar. Mas, por exemplo, esse estímulo daqui da frente, eu não sei se dá para ver, a gente chama de espinha irritativa. Nem todo mundo vai ter. Essa em específico é de uma paciente minha, que foi minha primeira espinha irritativa que eu fiz de todas as minhas palmilhas. Mas entra a questão da perna curta. Pode ver que aqui uma vai ter e a outra não. Essa daqui eu venho para corrigir a postura dela, porque ela tá com a pelve mais baixa, por causa da perna curta, eu boto o calço e ela vai conseguir ficar melhor. Esse daqui chama de estímulos anteriores. O que é que eu posso fazer? Deixa eu observar aqui, doutora. Isso, o estímulo anterior aqui na frente. Sim. O que é que acontece? Eu tenho um idoso, a gente quando vai tendo problemas, às vezes a gente tem a tendência a ficar na frente, andar mais para frente. Com esse estímulo anterior, eu dou um estímulo no pé que ele entende que se eu jogar ele mais para frente, ele cai, então ele começa a ir para trás. Então a postura começa a melhorar em linha de lateralidade. Então a palmilha, ela é o tipo de reeducação postural que vai dentro do seu sapato, então você vai corrigir sua postura a cada andada, a cada pisada, a cada passada. Então é a que eu vejo hoje que tem mais solução para os nossos problemas. A gente só tira para dormir, então a postura ela está sendo feita até lá.
Deixa eu tirar uma dúvida Diga. aqui com o doutor. Eu acho que a gente, no bloco anterior, quando a gente falava sobre mitos e verdades, doutor, eu acho interessante que a gente falou sobre a questão de que muitas pessoas querem buscar logo a cirurgia porque acham que esse é o melhor artifício para buscar a solução dos problemas de dor na coluna. Mas quando a gente vê somente nessa mesa aqui, bastante forma de tratar, isso aí mostra que existem outras técnicas que vão surtir efeito e que vão ser menos invasivas e com menos riscos, né, do que a cirurgia, no caso. Sem dúvida. E a gente está vendo só a variedade da fisioterapia com a osteopatia. Ela tem outras coisas. Ela tem acupuntura, ainda tem medicação e por aí vai. Então existe uma variedade muito grande de tratamento conservador. Opções, como ela falou, a agulha não gosta, faz o outro. Então existem vários tipos de tratamento. O que não pode é deixar para lá. Ou encarar que a cirurgia é o primeiro tratamento. Isso é que não pode. Porque a cirurgia, ela apesar de tratar a hérnia de disco, ela pode desenvolver outras coisas. Por você, como a gente vai ter que acessar a hérnia, você pode fazer uma retirada de osso e isso aí aumentar o processo de degeneração da coluna. E aí o próximo passo, depois da cirurgia de hérnia, é artrodesar com parafuso. E daí por diante tem muito para onde a gente ir. Aí o processo de dor crônica tem uma tendência a ficar maior. A gente deixa sempre para a última opção. Porque apesar de ser efetivo, ele pode trazer consequências. E aí a gente pode ter controle de acima de 80% dos pacientes, sem precisar ir para a sala de cirurgia. E o interessante é que cabe ao paciente também buscar conhecer as formas de tratamento, que tem novas formas, as convencionais, as menos convencionais também. Eu não digo aí pesquisando na internet não, mas conversando com os profissionais, conversando com o médico que está atendendo ele, né? Sim, eu acho de extrema importância a procura do profissional capacitado. Você não pode simplesmente chegar e procurar, vamos supor, pelo seu guia do plano, a clínica que seja mais perto da sua casa. Você tem que ter referência se aquela clínica é boa. Da mesma forma como você procura um médico, você tem que ter referência se aquele médico é bom ou não. Você não vai simplesmente procurar na guia do plano. Porque o que é que acontece? Tem gente que fica 30, 40 sessões e não melhora da dor. Então alguma coisa está errada. Alguma coisa não está sendo feita. Ou da parte do paciente, que não está fazendo a parte dele direito, ou a parte do profissional, que não está fazendo o que poderia fazer para melhorar. Tem tudo A gente isso. tem visto, doutor, hoje em dia um perfil, né, de pacientes que querem entender melhor sobre os procedimentos, que perguntam bastante, que questionam vocês? Questionam bastante, sim. Questionam até técnica, questionam o resultado, mas a procura normalmente ela vem com informações discrepantes e muitas vezes errada. E se a pessoa não faz a procura com uma capacidade de análise boa, você não estiver tentando filtrar o que você está lendo, pode até piorar a sua situação. Você pode ler que o tratamento de ventosa para uma pessoa causou um dano e ele não querer fazer. Quando a pessoa que escreveu pode até estar querendo dizer uma coisa para que a pessoa não use isso aí, porque ele de repente trabalha com outra coisa. Entendo. Então existem outros benefícios de você falar mal de algum tipo de procedimento. Então é importante que todo tratamento desse seja multidisciplinar. E que é importante que o paciente saiba o que está fazendo. É importante que o médico indique o fisioterapeuta. O tipo de fisioterapia, você vai conversar com o seu fisioterapeuta, ele que vai lhe indicar, dar esse retorno. Normalmente o fisioterapeuta dá o retorno para o médico para saber o que é que está fazendo feito. Quando você vê um paciente que não tem retorno, que está meio solto, fez quantas sessões, aí parar para pensar, você já começa a notar que não está tendo aquela disciplina. E isso é muito ruim. Mas essa informação ela é sempre bem-vinda, com cuidado. E é de importância realmente você também contar ao paciente o que você está fazendo, né? Eu acho que é ruim quando você entra, por exemplo, num qualquer lugar, seja dentista, fisioterapeuta, você deita lá, a pessoa só lhe dá um bom dia, uma boa tarde, às vezes pega numa perna errada, como acontece muito, mas não explica ao paciente o que é que está fazendo. É importante que você explique, porque, por exemplo, se você palmilha um paciente, mas você não avalia os outros captores de alteração de postura, a palmilha não vai ser bem-vinda. Eu tenho, como a gente tinha conversado antes, os captores de alteração de postura. Tem olho, boca, víscera, pé, eu tenho que avaliar todos. Se a palmilha vai ser interessante, na maioria dos casos, 90% dos casos de paciente com alteração postural, a palmilha vai ser bem-vinda. Só que o resto e os outros, todos têm que ser avaliados, né?
Todos têm que ser avaliados. Por falar em todos têm que ser avaliados, faltou alguns itens aqui a gente Faltou citar, só doutora? a fita, que é a kinesiotaping. É uma bandagem funcional, elástica, que aí eu consigo, da mesma forma da ventosa e da outra, uma miofacial, vamos supor, né? Eu tenho ela, eu posso colocar para um edema, para melhorar uma cicatriz, eu posso colocar ela para liberar uma musculatura. Há quem acredite que ela pode potencializar um músculo, então tem uma área do atletismo que ela é considerada doping e ela não tem medicação, não é salompas, não é Simplast Sabiá, não é. É uma bandagem funcional que a gente usa de forma anatômica. Então, ter muito cuidado até com o profissional que está lhe acompanhando, porque para tudo isso que a gente está vendo aqui são especialidades. A gente precisa realmente se aprofundar para não ficar na mesmice, usar só os aparelhos ou qualquer outro tipo de coisa. Então, há quem diga que a bandagem não funcione, mas ela tem que ser secundária ao tratamento, ela tem que ser coadjuvante. Eu não posso chegar numa clínica simplesmente descolar e colar no paciente. Hoje, para mim, é um dos maiores absurdos. Se você chega em lojas que vendem produtos ortopédicos, eles estão vendendo ela cortada já, punho e ensina a aplicar, ombro e ensina a aplicar. Isso não existe, porque o paciente, se ele for um paciente que conhece de anatomia o mínimo possível, legal. Mas se for um leigo que viu que no vizinho a fitinha melhorou, porque é fitinha, né? Não é? A fitinha melhorou. Então a gente tem de várias cores, pela original do Kenzo, que foi quem criou a Kinesio, só são 4 cores, azul, preta, rosa e bege. Mas aí você tem no mercado N cores. Para criança você tem de bichinho, parecendo um band-aid. Enfim, é um ótimo aliado também. Mas lembrando que eu não posso usar só uma e não usar outra. Isso tudo varia no meu tratamento, varia na minha sessão. Então, o paciente tem que ser avaliado toda vez que ele vai lá. Olha, diante do que foi apresentado aqui, haveria alguma restrição, por exemplo, para algum desses itens de faixa etária? Por exemplo, a partir de 15 anos é que você vai poder utilizar uma palmilha, o tratamento de ventosa também teria uma faixa etária? Na parte de eletro, eu não posso usar, por exemplo, em feridas abertas, em úlceras de pressão, que sejam as feridas. No ultrassom, eu não posso usar em material metálico, porque se eu tenho um modo que esquenta, eu vou estar esquentando também a parte metálica. E se o parafuso, a parte for muito pequena, como ele trabalha com ondas, mesmo que eu não use aqui esquenta, as ondas podem desafrouxar os parafusos, não sei. Como eu não quero ter esse teste, eu não uso. Na parte de cá, quem tem fragilidade capilar, por exemplo, um paciente que leva uma pancadinha já fica roxo, eu já não indicaria ventosa, porque ela já tem a tendência a ficar um pouquinho com hematoma. E esse hematoma dura entre 5 e 7 dias. Mas se ela tem uma fragilidade capilar, eu já também não usaria. A fita, geralmente a gente indica para o paciente, olha, se coçar, tire, porque pode ser alergia à cola da fita. Eu geralmente, antes da fita, eu uso tintura de benjoim, que é um antisséptico usado muito em bloco cirúrgico para paciente que é muito oleoso e ela não adere bem, aí eu uso a tintura. Geralmente o paciente pode ter alergia à tintura e não ao kinésio, mas aí eu digo, olha, coçou, tira. Do dry needling, você pode ter um aumento de dor à noite, por exemplo, depois que você fez o uso do dry needling. E que no outro dia, depois da dormida, de relaxamento de estruturas, você está muito melhor. Mas às vezes o paciente não entende que aquela dor anterior é para uma melhora depois. Acho que só 10% dos meus pacientes que usaram o dry needling tiveram esse aumento de dor noturna. Mas de resto, pelo contrário, a melhora é na hora. Tem fotos, tem estudos de você, por exemplo, aplicar no ombro e um antes e depois ser absurdo de elevação de ombro só com a aplicação do dry needling. Mas tudo isso lembrando que a gente precisa saber de anatomia, precisa saber da estrutura. Porque eu não vou simplesmente pegar um nervo que tem aqui, que é chamado de nervo axilar, vou agulhar ele, mas se eu não souber onde é que eu estou agulhando, eu posso pegar uma artéria, uma veia, não que vai dar uma hemorragia, mas que você está furando onde não era, né? Então, acho que as contraindicações são mais essas daí. De palmilha, quem tem muito esporão, essas coisas, vai sentir desconfortável porque ela não é mole, ela é mais durinha. Mas aí, quando você faz o processo de desensibilização do pé, eles aceitam bem. O que a gente percebe aqui desse lado aqui, a gente pode dizer que são materiais que dificilmente um cidadão comum vai ter acesso, vai conseguir comprar, são materiais mais caros. Aqui, a gente pode dizer que a pessoa, talvez na internet, acha as ventosas, sim, a fita, mas é imprescindível a gente falar isso para as pessoas que estão nos assistindo, né, doutor? Que
não devam comprar e fazer por conta própria, achando que vão economizar, porque não vão gastar tanto indo num médico, por exemplo, né? De jeito algum. Ela não aprendeu isso aí da noite por dia. E a indicação é que é o principal. Cada produto tem sua indicação. Se você sair fazendo ao léu esperando um resultado, você pode até causar um dano sem nem saber. O que ela falou, pegar uma agulha e puncionar a artéria axilar, pode ser que não faça nada, mas pode fazer bronca. Pode trazer problemas sim. Então, tem outros problemas dentre vários aí que a gente pode citar. Mas tudo tem sua indicação. Não adianta você pegar a fita e sair botando a fita no corpo todinho e esperar que tenha algum resultado de alguma coisa. Não é assim. Como ela falou, é secundário. E disso aí vale para tudo. Para aí nem se fala. Essas máquinas você falou que não tem tanto acesso, mas acho que tem acesso sim para comprar fácil. Dá para achar. O problema está aí. Porque você trabalha com a corrente, mas o paciente acha que é ligar, dá o botãozinho de ok e ele vai resolver. Mas a gente trabalha com frequência, a gente trabalha com largura de pulso, a gente trabalha com muito detalhe que é individual, é de paciente para paciente. Nesse aparelho, eu tenho 4 formas de usar o TENS. Não só o choquinho, eu tenho 4 tipos de jeito de usar o choquinho. Então, se eu vou só ligar e dar o ok, eu não vou estar resolvendo. Aí depois, o que é que acontece? Fisioterapia não dá resolve, a minha fisioterapia não dá jeito, fisioterapia não serve de nada, chega para o médico, detona a gente, porque viu que não teve resultado. Mas o porquê que não teve resultado? Eu tenho um paciente que comprou um desse para ficar usando choquinho em casa. Só para citar a facilidade, a gente estava conversando sobre o Lizarov, eu já vi para vender o Lizarov no Mercado Livre. É um produto completamente utilizado por médico. Uma armadura que você coloca para reposicionar o osso e é para vender na internet. Então, vai conseguir. Não faça, por favor, mas vai conseguir. É um barato que sai caro, né? Sai a gente está caríssimo. lidando com saúde, a gente não está lidando com um monte de fio, um monte de papel. A gente está lidando com sua estrutura, com sua saúde. Até que ponto aquilo que barato que você está fazendo vai ser bom, pode ser na hora, pode ser que você tenha um bom retorno na hora, mas e futuramente? Né? Eu acho que vale a pena deixar esse pensamento. Esse recado, né? E olha, a gente vai para um rápido intervalo aqui. Daqui a pouquinho a gente volta ainda falando sobre outras questões relacionadas a problema na coluna. Não saia daí. Estamos de volta com mais assunto do dia e hoje estamos falando sobre problemas na coluna. Mochila pesada, muitas horas no sofá em frente à TV, má postura na cadeira da escola, o resultado não poderia ser diferente. Seu filho reclama de dor nas costas. O problema, assim como os outros que fazem parte da vida moderna, já não é mais exclusividade dos adultos e a incidência entre os pequenos só aumenta. O que fazer nesses casos? Quais problemas mais comuns nas crianças? Vamos saber a partir de agora com os nossos convidados aqui. Eu queria saber se existem muitos problemas que podem acontecer nessa faixa etária aí na infância, problemas de coluna, se essa incidência tem aumentado e quais seriam esses problemas. Na infância a gente tem muito problema de coluna associado a deformidades. Problemas posturais também, que a gente já tem comentado, mas como a criança está com a coluna de formação, então a gente tem um índice maior de escolioses, cifoses, lordoses. E a parte postural fica mais comum porque a criança também carrega muita coisa nas costas. E aquilo que a gente tem conversado da posição de escrever também, de como sentar. E como uma parte da coluna está em formação ainda, então vai exigir que tenha uma preocupação maior para que na frente isso não se torne algo mais problemático. Em relação às deformidades, é um momento que se tem que investigar para saber que tipo de deformidade tem e se aquela deformidade ela é primária ou é secundária. De repente existe uma outra doença que está fazendo com que ela tenha deformidade e que tem que ser tratada, inclusive com tratamentos cirúrgicos também. Diante da queixa de uma criança acerca da dor, é interessante que, sendo uma dor na coluna, que os pais procurem levar logo a criança para o médico, doutora? Eu acho que a formação de postura ela é de extrema importância. A gente tem esse início com o desenvolvimento neuropsicomotor do bebê até 1 ano de idade.
Então, a gente tinha comentado que as vovós, as mamães não deixam crianças andando descalças com medo que ela venha a ter uma virose ou alguma coisa do tipo. A criança, ela tem que andar descalça, ela tem que andar em diferentes contatos no pé, ela tem que fazer de sensibilização. Tem que andar na praia, tem que andar principalmente em areia de praia, é ótimo para melhora de postura. Tem que andar em campo, se não tem praia, mora num lugar que não tem praia, não tem um parquinho, bota ela para andar em cima do colchão, pelo menos, porque ela precisa de lugares instáveis e andar para ter a sua formação de postura. Quanto à bolsa, infelizmente, hoje, acho que a maioria das escolas hoje estão usando tablets, né, para diminuir a quantidade de livros. Sim. Mas que ainda se usa bastante livros. Então, dá preferência a bolsas que venham dos dois lados, Ou de né? rodinha. Ou de rodinha, mas a de rodinha é boa. Ou de rodinha. Mas aí você tem que ter uma boa distribuição da carga para você não ficar com o ombro muito elevado. A questão ergonômica das cadeiras também. E você tem que investigar o porquê essa criança está sentindo dor, voltando à tua pergunta. Porque, assim, essa nova geração que está vindo vai ser crianças com mais problemas de coluna, com alterações de pé, alterações oculares, de refração, inclusive, ocular, por causa o uso muito no computador, em tablets, em celulares. Então, principalmente cervical, que a gente sabe que abaixar a cabeça para ficar no celular, a gente tem um peso de 27 quilos em cima da cervical. Então, imagina, o dia todo a criança jogando. Então, tem que ter muito cuidado, a atenção primária agora a Isso é essas comprovado crianças. cientificamente, tá? Em relação ao celular. Mais de um trabalho já mostrando. É um peso de 27 quilos que a gente tem em cima da cervical. Então, você vai, altera e bota pra cá. Aí você tem alteração de refração, porque tá muito perto, né? Você também não faz convergência dos olhos. Então, acho que a atenção primária, essas crianças que estão vindo aí, é de extrema importância, porque a gente vai vir com uma velhice bem prejudicada dessa nova geração aí. Algo que a gente poderia orientar os pais responsáveis seria também já acostumar, habituar essa criança a ter uma vida não sedentária, uma boa alimentação também, já que esse período de formação dá para a gente, vamos dizer assim, controlar a alimentação e o estilo de vida das crianças. Seria uma boa oportunidade para isso? Seria uma ótima oportunidade. Até porque andaria contra a corrente atual, né? De ficar mais no computador, de ficar mais em casa. Aquela história de descer para jogar futebol o dia todo e ficar brincando, tem que ser mais estimulado. Apesar de que não é o jeito perfeito, mas é melhor do que ficar parado. Mas também tem que estudar, tem que fazer as outras coisas. Tudo em excesso, na verdade, vai ter seu problema. O sedentarismo está cada vez mais presente. A gente tem alguns estudos mostrando o grau de sedentarismo da gente semelhantes aos Estados Unidos. Países pelo mundo que o sedentarismo é bem mais alto. Uma obesidade em níveis altíssimos, principalmente em escolas particulares. Então, isso vai trazer seus problemas. Não, pode até não trazer agora, mas uma criança obesa é a chance muito maior de ser um adulto obeso. E uma pessoa obesa normalmente vem associada a doenças de N partes, não só da parte da coluna. E com a má postura, se você manter uma postura durante muito tempo, e se você não faz o trabalho muscular, você não tem esse alongamento, a tendência é que você seja uma pessoa com mais dores mais cedo. E a criança tem que estar sempre em atividade, né, doutora? Até pela faixa de... Sim. E isso vem muito dos pais também, né? Até que ponto os pais querem que aquele filho seja mais produtivo, porque para um menino muito agitado, é interessante que ele fique sentadinho na frente do computador enquanto o pai ou a mãe está fazendo alguma coisa em casa. Só que, não, até que ponto isso é normal, né? Até que ponto isso é bacana para a criança? Tem que ter essa consciência também. Põe numa natação, alguma coisa que, enquanto que o menino está na natação, ela está fazendo outra coisa, mas tirar um pouquinho desses vícios, né, que estão vindo agora. E deixando bem claro que não é desestimulando a usar computador, não. Tudo tem sua hora. Tem que estudar, tem que fazer música, tem que fazer esporte, tem que fazer tudo, tem que estimular todas as áreas para que ele tenha essa abrangência, que é essa hora que ele absorve tudo. O desenvolvimento está absorvendo tudo que for da informação. Quando é mais novinho, absorve o jeito de andar, o jeito de pisar, o corpo vai encontrando o seu eixo. Isso não para, não. Tem outro ponto que eu queria tocar aqui também, para você que está nos assistindo, nos intervalos, a gente continua falando sobre o tema aqui, tem muita coisa interessante para se falar, e a gente comentava acerca de que hoje em dia tem muita gente buscando fazer exercícios físicos,
é uma tendência que a gente pode dizer que vem melhorando, as pessoas têm se preocupado mais com a sua saúde, só que muita gente pesquisa pela internet, faz tudo por conta própria e termina fazendo alguns exercícios que geram dores na coluna por causa de uma má postura. É o ideal procurar também uma pessoa indicada para orientar a pessoa que vai fazer exercício em casa. Ah, não quero ser mais sedentário, vou começar a me exercitar por causa de problemas de dores na coluna. Pode acabar agravando se fizer da maneira errada. Sim. Quer sair de sedentarismo tranquilamente, comece a caminhar. Um exercício simples, um exercício que vai trazer uma boa melhora cardiovascular. Mas quer fazer exercícios mais avançados para ter uma desenvoltura muscular, procure alguém que vá lhe orientar direito. Até hoje existem é impressionante, existem aplicativos que botam exercício, mostram o músculo que você vai aumentar se você fizer exercício, faça de tal jeito. Mas você não vai conseguir fazer direito. Ela ressaltou várias vezes a gente conversando aqui que não importa você fazer exercício só se você não estiver fazendo contração do abdômen. Você vai estar forçando o braço, mas o importante é a contração do abdômen. E isso não é colocado sempre. Então o profissional junto é imprescindível para você aumentar seu nível de exercício. Agora, para caminhar, você caminha aos pouquinhos, vai ganhando sua nova desenvoltura cardiovascular, isso vai trazer benefícios. Mas para fazer a coisa mais avançada é importante. Até o próprio Pilates também, né? Você tem o fortalecimento de core, você tem o fortalecimento de toda a musculatura e não é nada com sobrecarga. E o próprio Pilates ele começa num nível, E você tem cada nível de cada aumentando. pessoa. Você vai começando lá embaixo, daqui a pouco você fazendo movimentos bem mais avançados, que não são indicados para quem está começando. Assim, o Pilates ele seria vamos dizer assim, uma vertente de exercício que é extremamente aconselhável. Teria algum que seria o inverso disso? Que a pessoa que tem problemas de coluna não deve fazer de forma nenhuma ou deve ter mais cuidado, doutora? Então, a gente tem a questão da musculação com mais cuidado, vamos dizer assim, um agachamento, ele é de extrema importância, você vê a biomecânica. Eu não posso estar para frente, eu também não posso estar muito para trás. O ideal seria que pacientes que tivessem problemas na coluna agachassem com a bola, daquelas bem grandonas que tem em academia e no Pilates, agachassem com ela nas costas, porque aí você tem o segmento todo estabilizado. Um esporte hoje que estão tendo muito como atividade física é o CrossFit. E o CrossFit, você sabe que é um pavilhão grande com muita gente fazendo tudo ao mesmo tempo. Então, eles trabalham muito com sobrecarga. É sempre um obstáculo. Você tem que melhorar seu tempo, sua carga. E isso, para quem tem uma hérnia de disco, mas que está lá quietinha, e você vai pegar um peso em lateral, quando você vira, ela pode dar um pinçamento. Então, é de extrema importância. Acho que a maioria desses galpões de CrossFit deveriam ser mais exigentes enquanto à avaliação física do paciente. Exigir não só uma avaliação de um cardiologista para poder fazer, mas até de um próprio ortopedista ou algo do gênero, porque a gente tinha comentado, não foi no intervalo também, sobre um que tinha fraturado a coluna, não foi? Ou como a gente já viu também, uma que ela foi botar as pernas para cima para fazer abdominal e caiu e, entendeu? Fraturou a cervical. Então, acho que tem que ir com calma. A gente tem que saber também qual é a sua ordem de prioridade. Se você quer qualidade de vida ou se você quer ser um atleta. Se você quer ser um atleta, procura alguém para te acompanhar e fazer contigo os exercícios direito. Mas se você quer qualidade de vida, é meio, assim, há quem diga que um jiu-jitsu, um judô, outra coisa pode dar mais lesão do que o crossfit. Mas eu acho que o problema é justamente essa sobrecarga. Você tem que conhecer seus limites, fazer tudo de forma gradativa. Exatamente, né? exatamente. Tudo bem monitorado, não tem problema. Verdade. Afinal de contas, as pessoas correm 42 quilômetros, depois nadam 109, nadam 3,5, depois correm de 190 de bicicleta e chegam. Não é? Então, tudo tem que estar bem acompanhado, né? Como a gente está bem Sim. acompanhado aqui, tirando dúvidas. E eu queria saber uma questão também, um problema emocional, ele pode afetar a saúde da coluna da pessoa, uma questão emocional, algum problema que a pessoa esteja vivendo? em relação à parte emocional, aí é algo mais, não é nem tão subjetivo não, até objetivo. Quando você está com uma alteração emocional, vamos dizer, um quadro depressivo, isso muda o limiar de dor. Então, quem
está com mais ansiedade ou está com um quadro mais depressivo, tem uma tendência a sentir dor mais fácil, vamos dizer assim. Então, tem uma facilidade de criar uma dor crônica. E você fica dizendo, mas isso é coisa da cabeça dela. Não. Ela realmente está sentindo uma dor. Uma coisa pequena está causando uma dor extraordinária nela, porque a parte emocional influencia. Influencia bastante, principalmente com dor. Não na doença da coluna, mas no sentimento da dor, sim. Então, faz parte o tratamento psicológico, o acompanhamento com o psiquiatra, para os distúrbios emocionais, principalmente com pacientes de coluna, que tem uma tendência a ser pacientes de dor crônica. E quem tem dor crônica, se você não tinha problema emocional antes, você fica com problema emocional depois. Porque quem já teve dor por vários dias, sabe que vai mexer um pouquinho com a sua cabeça. Você vai por vários anos, dá para notar que não tem como escapar muito não. Então tem que ter esse acompanhamento junto, sim. Um outro problema é a memória da dor. Às vezes aquele paciente está bom, mas ele anda curvado, anda errado, porque ele tem medo que melhore a postura e a dor volte. O problema também tá aí, né? A memória da dor. Exato. Então, entra um lado psicológico aí também. Então, tem que trabalhar muito esse psicológico desse paciente. Você tá bom, vamos lá, vamos dar 2 passinhos. Melhora a postura, vamos dar 2 passinhos para ver se vai doer. Aí ele dá 2. Não doeu não. Dê mais 2. Não tá doendo não. Voltar pouco a pouco até essa segurança. Porque a memória da dor é muito forte, né? Então, a dor passa, mas ele sabe que se ele fizer isso, vai doer. Então, ele não faz mais. Ele gira em bloco. Gira todinho, mas não gira mais só a cintura, né? E em relação aos trabalhos domésticos, tem muita gente que se queixa de foi varrer a casa, foi arrumar um quarto, fazer alguma coisa e aí a dor apareceu. Essa dor não é proveniente da atividade de organizar a casa. É um problema que veio de outra situação. Ou pode ter sido algum movimento que fez que gerou esse problema, essa dor. Mais do que nunca, o trabalho de casa tem ergonomia quase zero, né? Porque a posição para varrer que abaixa a coluna e faz força para baixo. Aí vai limpar algo que está embaixo. Pegar o botijão para Pegar o colocar, botijão para colocar. água. Ninguém pega na posição correta. E nada disso é ergonômico. É muito comum. Quem tem problema de coluna vai fazer trabalho de casa, fica morrendo de dor no outro dia. É muito comum. A senhora atende muitos pacientes assim, doutora? Vários. Não, porque eu estava ótima. Mas eu fui pegar uma coisa que caiu no chão, ou então estava fazendo uma faxina. Eu juro que eu estava fazendo a faxina bem direitinho. Mas eu fui pegar um negócio que caiu no chão, minha dor voltou. Né? Até que ponto foi um negócio direitinho, né? Agora, teria alguma orientação quanto a isso? Porque, assim, dificilmente alguém vai saber qual é a postura certa de se varrer. Mas seria da maneira que você se sentir mais confortável? Ou sentiu algum incômodo, para logo de cara? Eu acho que é complicado até você falar ergonomicamente, assim, do correto. Porque você vê, por exemplo, domésticas, né, que você vai... Eu tentei dar uma orientação ontem, inclusive, a uma doméstica quanto ao joelho dela, de coisas que ela poderiam fazer para poder melhorar as dores do joelho, da casa de uma paciente. E ela já ficou... Porque é a vida dela fazendo aquilo. Então, como assim eu vou mudar um jeito de pegar, num jeito de sentar, um jeito de fazer uma coisa, porque você está dizendo que vai melhorar meu joelho. Mas se é a vida dela fazendo aquilo, né, errado. Então, é difícil você trabalhar a ergonomia, mas tem algumas coisas que você realmente pode fazer. O cuidado na hora de pegar um botijão, na hora da dormida, dormir de lado com um travesseiro na cabeça e outro no meio das pernas para deixar a coluna reta. Na hora de se levantar, lembrar de contrair o abdômen, não se levantar de uma vez, porque você precisa de novo trabalhar o core. Então, se você está com problema na coluna, na hora de se levantar, dá uma contraída no abdômen antes de levantar. São pequenas coisas, né, que faz toda a diferença. Normalmente a gente tenta... O natural é a gente fazer errado. Porque a gente normalmente aprendeu errado. Então você naturalmente você faz a posição errada. Então vai pegar alguma coisa no chão, você abaixa assim. Você não agacha com o joelho. Então, força a coluna. Vai varrer, você vai tentando varrer, botando muita força, vai doer a coluna. E ainda fica de lado, né? E ainda fica de lado, assim. Né? Então, não faz nada, normalmente não faz nada correto. Todo mundo, na verdade, basicamente. Então, é difícil. Mas quando faz esse trabalho, tem que fazer bem pouquinho, com cuidado, que aí você consegue até fazer. Porque certas vezes é impossível parar de fazer, senão ninguém vai fazer. Então, se você fizer com cuidado, com respeito à sua coluna, respeito às suas posições, você pode até fazer. Mas, por exemplo, um botijão é aconselhável nunca fazer. É muito peso. Querendo ou não, você vai forçar a coluna de cima para baixo. Se tiver hérnia, pode esperar que vai doer.
O problema é que faz uma vez, aí 2 vezes não teve problema. Na terceira vez fazer, pum, aí ficou 5 dias de cama. Normalmente a história é essa. E em relação a essa questão aí das atividades da casa, os maridos podem ajudar as mulheres também? Com certeza. Aí já vai ajudar muito, né? Com certeza. O interessante é que a gente sabe que a indústria de medicamentos move muito dinheiro e as propagandas estão aí e tudo mais. Quando uma pessoa tem uma dor aqui na coluna, ela vai e toma aquele remédio lá e essa dor passa. O que é importante ela saber? Esse remédio tratou a dor e talvez não o problema, então é bom ela ver se essa dor tem uma causa mais profunda, é bom procurar um médico. E também veio a questão da automedicação, né? Essa é a parte mais perigosa, porque você tem uma dor, você faz um analgésico, passa, achou que está tudo tratado. Pode ser que não. E toda medicação ela tem efeito colateral. Você pode até não sentir, não fazer tanto efeito em você, mas em outra pessoa pode ter um efeito colateral gravíssimo. Você pode tomar um anti-inflamatório, melhorou a dor, mas aí você tem diabetes, você é idoso, aí continua tomando inflamatório, isso vai lhe causar problema. Então, você não sabe que tipo de dor, estou com a dor na coluna, tome remédio, tome Tremal. O pessoal adora tomar Tremal para melhorar a dor de todo jeito. Miozona. Miozona eles falam, que aproveita para dormir. Então, a automedicação é perigosíssima, porque você não sabe que tipo de dor você está tendo. E a dor, ela tem mais de um tipo de dor. Uma dor ciática, ela não melhora normalmente com anti-inflamatório, ela não melhora normalmente com analgésico. Tem que ser com medicações para dores neuropáticas. E aí não tem nada a ver com esses remédios que a gente compra normalmente. Então você vai tratar com anticonvulsivante, que é ou duloxetina, ou o famoso lírica, que todo mundo usa hoje. Então, é um outro ramo. E aí a pessoa começa a se automedicar, poxa, eu não estou melhorando, aliviou. Não vou fazer nada não. Aí vai, faz exercício de novo, pum, pior de novo. Acaba que vai para a cirurgia. Doutora, em relação a essa questão, o fato da pessoa tomar um remédio e a dor passar, muitas vezes impede ela de ir fazer uma fisioterapia que vai ajudar ela, inclusive, a retomar alguns movimentos que não conseguiu por conta de dor, vai terminar atrasando todo o processo, né? Eu acho que a gente tem que começar a ouvir mais o nosso corpo. Quando ele está reclamando de dor, algo está acontecendo. Não é normal você sentir dor. A gente, quando está em 100%, não está sentindo dor. Então, o porquê daquela dor está sendo sentida? O que é que está acontecendo aquilo? Se foi uma atividade física que eu fiz no dia anterior, ok, tá, vai ser relevada. Mas se está há 3 meses sentindo dor nas costas e não passa, não vai ser uma medicação que vai curar. Eu vou precisar saber o que é que aquilo está acontecendo. Então, às vezes a gente melhora um sintoma, mas não vai melhorar o problema, na questão da automedicação. A medicação tem que ser colocada no espaço dela. Ela é parte do arsenal terapêutico. Como a fisioterapia, como a acupuntura, tem um arsenal grande. Se você colocar ela como a principal ou única, você vai começar a perder a rédea do tratamento, na verdade. Gente, hoje deu para a gente tirar muitas dúvidas. Eu quero agradecer a doutora Tainara Nascimento pela presença aqui. Foi um prazer recebê-la e tirar dúvidas com a senhora, doutora. Eu que agradeço. Foi uma honra de novo estar aqui com vocês. Adoro vir aqui. E até a próxima. E nós adoramos recebê-la também, assim como o Dr. Carlos Klein. Foi um prazer recebê-lo aqui, tirar essas dúvidas, bater esse papo aí tão valioso, né, para a gente tirar essas dúvidas sobre um tema que interfere na vida de tanta gente. Muito obrigado. Eu que agradeço. É sempre importante a gente estar esclarecendo, principalmente que são coisas que parecem tão simples, mas que quando você vai ver, não tem de simples nada. E cada informação dessa, se for bem assimilada, vai ter um ótimo resultado. Nunca a gente ajude uma pessoa, já valeu. Com certeza ajudamos muitas pessoas e a gente também quer agradecer a você que nos acompanhou. Lembrando que na semana que vem, na segunda-feira, a gente está de volta com o assunto do dia. Para você, um ótimo final de semana e até lá.